campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o nosso tema de hoje é preconceito. No final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir. E também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado sobre o assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para o irmão Pércio. Ter preconceito é formar juízo, formar conceito a respeito de algo de forma pré-estabelecida. Via de regra, apoiando-se na opinião alheia, na opinião dos outros, que vamos assimilando, sem conhecermos profundamente, completamente, aquilo sobre o que estamos conceituando. As crianças tornam-se preconceituosas diante de um simples comentário dos adultos. Um fato que é considerado engraçado, uma censura velada, ou uma crítica expressa efetivamente, que a criança vai cristalizando como uma opinião sua, embora ela não tenha vivenciado aquela situação. E às vezes leva por toda a vida. Às vezes, as ideias que fazemos das coisas estão baseadas em preconceitos e ideias equivocadas que defendemos, embora não tenhamos conhecimento suficiente para formar uma opinião consistente a respeito daquilo que falamos, daquilo que pensamos. E às vezes decidimos a respeito de coisas muito importantes, baseadas simplesmente em preconceitos. É uma atitude equivocada, porque não estamos valorizando a nossa própria opinião. Não estamos assumindo a responsabilidade de fazer um ajuizamento equilibrado, consciente, sobre as coisas que estamos apreciando. E disso decorre, naturalmente, uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, nós nos cristalizamos nessas ideias. Exatamente quando estamos sendo impulsionados a uma renovação permanente, já que a vida está sempre nos trazendo esta proposta de renovação, né, de completarmos mais amplamente a nossa visão da realidade, para progredirmos e estabelecermos entre nós também um clima de equilíbrio. Assim eu penso, Sinara, logo de início dessa nossa conversa. O que tu achas? Pois é, irmão Pércio, eu concordo com o senhor, né, que esses julgamentos pré-estabelecidos, eles estreitam a nossa visão do mundo, estreitam a nossa visão das pessoas. Eles são verdadeiros entraves ao nosso progresso espiritual. Quantas e quantas vezes, né, a gente vê pessoas agarradas a crenças pré-estabelecidas que lhe prejudicam, que prejudicam as pessoas do entorno, e a pessoa não aceita mudar, não aceita ampliar a sua visão de mundo. É aquela velha história, né? Não, eu nasci assim e vou morrer assim. Então a pessoa se nega a progredir, se nega de sair do lugar onde se encontra, se nega a dar um passo adiante, se nega a alargar a sua visão, né? Se nega a experimentar o novo. Então, são entraves ao nosso progresso, né? Não nos deixam seguir adiante. E muitas vezes, né, os nossos preconceitos envenenam a vida
das pessoas à nossa volta. São situações extremamente deletérias que prejudicam a todos. E como a gente sabe, né, que na vida existe a lei do retorno, é claro que mais dia, menos dia, se não nessa, mas numa outra existência, tudo aquilo que, né, pelos nossos preconceitos prejudicou, envenenou, né, foi deletério para o outro, nós iremos ter que assumir as consequências dessas atitudes. O que tu acha, Lorena? Estava pensando como a gente nem percebe, às vezes, que está sendo preconceituoso. Às vezes isso já está tão acomodado dentro da gente que o nosso primeiro pensamento, às vezes, é de preconceito. Mas o quanto a gente é capaz de ter controle sobre isso, né? Quando a gente percebe esse nosso impulso de olhar para o outro de uma forma preconceituosa, de não só pensar, às vezes falar, comentar com alguém, o quanto nós podemos segurar isso. À medida em que nós vamos trabalhando a nossa consciência, porque o preconceito, ele impede um pouco a nossa caminhada evolutiva, ele atrapalha o nosso avanço moral como seres humanos, ele nos impede de praticar a fraternidade, e é fundamental que a gente tenha sempre dentro de nós o que a gente fala tanto, que é o amor ao próximo, o respeito ao outro como ele é. Às vezes, alguns preconceitos a gente tem com escolhas que as pessoas fazem, mas todos temos direito a escolhas. Responderemos por elas se estivermos equivocados. Então, que a gente possa ficar atento a isso, né? A cuidar em nós, quando nós estamos tendo, de alguma forma, um pensamento ou até uma atitude preconceituosa, e muito cuidado para que o nosso modelo, como falava o irmão Pércio, as crianças, às vezes, desenvolvem preconceito ao observar uma atitude do adulto, que nós possamos ser modelos de pessoas que não têm preconceito, que possamos trabalhar com as crianças e com os jovens que convivem conosco essa ideia da aceitação do outro como ele é e nunca de termos preconceito. O que tu pensa, Eide? Para mim, o preconceito nasce do pensamento imaturo. A pessoa compra uma ideia que vem de fora, de alguém, de outra pessoa, e admite aquilo como verdade e passa essa pseudo-verdade a fazer parte dos seus pensamentos, da sua conduta, dos seus julgamentos. Todos nós temos direito ao livre-arbítrio, às escolhas, todos nós temos direito a nos portar dessa ou daquela maneira e todos nós seremos responsabilizados por isso, tanto a vítima do preconceito como o preconceituoso. Só que o preconceituoso, ele faz julgamentos baseados em afirmativas de outrem. Quem sabe afirmativas de muito tempo atrás, quando as coisas eram diferentes, os costumes eram diversos, e aquela criatura passa, quem sabe, uma vida inteira fazendo afirmativas sobre coisas que não se encaixam mais na visão original da pessoa de quem ele copiou a opinião. Então, isso é prejudicial, demonstra que a pessoa não se deu o trabalho de pensar, não tem uma opinião própria, não está exercendo o seu poder como ser humano encarnado, de olhar, avaliar as coisas e formar uma opinião sobre cada uma delas. Infelizmente, vivemos num mundo de preconceituosos.
em que os preconceitos estão sendo combatidos, mas ainda acredito que vai levar muito tempo até que possamos debelar tudo isso. Mas Deus está conosco, a verdade haverá de vencer e a conduta reta ensinada por Jesus também haverá de triunfar sobre todos esses problemas. Para mim é isso. Encerramos o nosso tema de hoje com uma frase, um pensamento de Emmanuel. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas, a maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Continuem acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site